Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. Eu sou a Lívia e tô aqui com a minha parceira operiana, Cíntia. Oi, gente! E hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente. Sim, você quer dar a notícia? Gente, chegaram as férias de verão, a tão aguardadas férias de verão no hemisfério norte. Então a gente vai dar uma pausa, porque a gente tem que aproveitar o sol, né? Porque o sol que você mora no hemisfério norte sabe que a gente tem que aproveitar quando aparece, porque não é sempre, né? A gente vai dar só uma pausazinha pro verão e a gente volta no outono. Isso mesmo. Então, hoje, para encerrar a temporada, a gente quis fazer uma retrospectiva para homenagear todo mundo que veio falar com a gente durante esses meses e agradecer também não só quem topou participar, quem topou se abrir aqui, contar todos os altos e baixos, É. mas também todo mundo que escuta, né? Porque se ninguém escutasse, de repente a gente não ia ter a motivação para estar aqui toda semana. Verdade, verdade. Mas tem sido tão gostoso, né? Tão bom conversar e conhecer esse tanto de gente. E os nossos convidados são tão fofos, solidários, engraçados, sabe? Gente esperta que tá ali se abrindo para o mundo. E a gente criou esse podcast realmente é para ajudar, tentar ajudar as pessoas que têm esse sonho e não sabem como começar, não sabem a verdadeira face da vida alperiana. Estamos aqui também para mostrar isso, né? Mas a gente Isso também tem mesmo. aprendido tanto com essas experiências das pessoas, que está sendo uma experiência maravilhosa. Ah, é verdade, né? Acho que até que se a gente não lançasse nenhum episódio, acho que seria legal conversar com todo mundo, né? Ah, só conversar, bater papo. E falando nisso, a gente queria fazer um agradecimento aqui especial para a Adriele. Ela é uma fofíssima que acabou de se mudar para a Alemanha. Ela foi lá ser au pair e ela deixou um comentário lindo no nosso Instagram dizendo que ela está apaixonada pelo nosso podcast, que as nossas dicas ajudaram muito no processo. Adriele, você não tem ideia do quão feliz a gente ficou. A gente ficou se falando o tempo inteiro, eu e a Cíntia. Ai, A é gente para ficou muito ajudar mesmo, né? emocionada, porque mesmo que a gente tenha ajudado só você, já estava valendo, Já valeu a pena. E, né? nossa, no inicinho do programa, então, assim, ela ainda vai viver um monte de coisa. A Adriele, quem sabe, né? Daqui uns tempos, no outono, a gente já não te entrevista, para saber como é que tá sendo a Mesmo, se quiser experiência, vir hein? contar como é que tá sendo, Ó, vem aqui. ótimo. Então, vamos lá para nossa retrospectiva, gente. Então, mas aqui, ó, outra coisa. Fiquem por aí, que no final a gente vai contar qual que é o episódio que mais bombou. Qual é aquele episódio que fala, uou, todo mundo tá querendo ouvir, tá? No final você vai e conta pra gente. Beleza? Cara, sim, de todo mundo que veio conversar com a gente, quem ou o que mais te surpreendeu? Ah, gente, olha, muitas pessoas me surpreenderam, mas sabe quem que me surpreendeu mais mesmo? Foi a Ana. A Ana, que quando ela reconheceu que não estava bem e resolveu voltar para casa. Lembra? Que ela foi ao pair nos Estados Unidos, depois voltou e foi para Luxemburgo e ela não estava bem. Eu achei muito legal que ela veio dividir essa experiência, porque ela soube, tipo, reconhecer que tinha um problema e que não era um problema, sabe, que todo mundo tem aquela bad do ano periano e tal, mas era um problema mais pessoal e que ela não estava legal mentalmente morando fora e resolveu voltar para casa e tá tudo bem. E eu achei isso muito bom que ela conseguiu identificar esse problema e aceitar e fazer o que é o melhor para ela mesma, sabe? Nada mais importante do que a nossa saúde mental. Então, nossa, ela me surpreendeu do lado positivo muito em relação a isso. E você? É. É, e foi legal que ela veio contar aqui pra gente, né? Que ela se abriu para as outras pessoas também saberem, né? Que É. tem essa opção, né? Elas não Sim, precisam ficar lá para lógico. sempre. Não, você pode simplesmente pegar sua mala e ir embora para casa, gente. Ninguém tá te segurando aí. É verdade. Um que me surpreendeu foi o Vitor. Porque ele É passou por mesmo. tanto BO, e desde o Tadinho. comecinho, gente, literalmente, ele botou os Ai, pés gente, na casa da família, já rolou um vai escutar o estresse, episódio do Vitor, gente. né? Mas Nossa, ele passou por tanta família, mas ele foi se movimentando, persistindo, mudando, se impôs quando precisou, e tá aí no caminho dele, seguindo, fazendo o que pode. Nossa, achei muito legal. isso Achei mesmo. muito legal. Não se deixou abalar. É, tipo a bala, né? Mas a bala, mas a gente segue em frente. Ai, tadinho, gente, escuta o episódio do Vitor. Ai, a gente tá ficando. Ai, Ai, tá pecado, mas então. Mas qual que é o episódio que mais, o momento que mais te chocou, assim? Com certeza a gente já falou mesmo. Qual que foi o que mais te com chocou? toda certeza. O da Certeza. Joana. Nossa, Gente, Joana, o gente. episódio dela é o perrengue de a perna suíça. Cara, Ai, eu que fico rindo de família. nervoso, Uhum, não é? uhum. Gente, o que aconteceu com aquela host mom? Vai lá no episódio Perrengues de Au Pair na Suíça
Que não, eu perdi as quantas vezes a Lívia e eu, a gente não falava, a gente ficava assim, ó, a gente ficava sem palavras, a gente ficava olhando assim, Não a- a- sabia como a- responder, a- né? Como de reagir. estado de choque. Mas ela tá bem, Vários gente. episódios Graças a Deus, culturais, gente. tá tudo bem. Ela tá lá. Ela É, sobreviveu, se mudou, tá bem, já tá em tá, outro caminho. tá continuando a vida operiana, tá ótima. Sabe um outro também que eu pensei? O da Giovanna na Áustria. Porque, você lembra, ela foi au pair na Holanda primeiro. E lá não tinha dado certo. Eu acho que ela ficou uns 3 meses, eu não me lembro agora. É É, verdade. exatamente. E aí eu lembro que ela estava falando pra gente, né, que estava contando a experiência da Holanda e a gente perguntou, mas por que que você foi embora, né? O que aconteceu? E ela falou que ela teve um acidente, sofreu um acidente, né? E a gente ficou muito Verdade, chocada porque a choque. gente não esperava, Foi. né? Não, ela teve um acidente, sim, tipo, mais sério, né? É, Mas sério, ela teve uma barra, ela não podia trabalhar para se recuperar, não é? E aí a host mom não tinha ninguém para ficar com as crianças, ela precisava de alguém para ficar com as crianças, não podia cuidar dela. Graças a Deus ela achou uma pessoa para poder cuidar dela, não foi um negócio assim, olha, foi, ela não podia nossa, fazer nada. Ela precisava de cuidado mesmo. não precisava de cuidado, gente, foi mesmo um momento É. chocante. E outro momento chocante foi o da Lola, né? Na China, porque olha, Ah. É, o é, pé na na China não é para os fracos, gente. Ela não, foi né, muito não, gente. guerreira. Teve umas coisas assim culturais assim que a gente deu um choquezinho, Nossa, teve muito, né? não é? Não, vai Esse lá. foi o episódio que a gente realmente riu muito de nervoso. Não, do ao pé da China mas também, né? Acho que a diferença cultural é muito maior do que se fosse ser um pé nos Estados Unidos ou na Europa. Vale a pena escutar o episódio para ter essa experiência desse choque cultural mesmo, né? É, Mas mas a gente riu muito também nessa temporada, né? Muito, gente, é o que a gente mais faz em todos os episódios. A Lívia, quando ela editar, ela deve estar cortando tanta risada, porque a eu gente adoro ri porque tanto. quando eu tô editando, eu vejo o áudio, de vez em quando eu te mando, né, uma foto da minha tela. Eu vejo o áudio, eu tô vendo ali exatamente as risadas. Tá tudo ali, eu já reconheço as frequências. Achei muita história engraçada. Qual que foi o que você acha o episódio mais engraçado? Você consegue pensar em um? Cara, é difícil, né? Porque, gente, a gente riu muito mesmo. E até dos Muito. BOs, porque só assim, né? Rindo de nervoso, mas a gente continua seguindo. Tem que ter muito bom humor pra aguentar o ano de opera às vezes, né? Só assim. Mas as meninas riem também. Todo mundo ri do próprio BO, no final das É, contas, né? Todo mundo vê, tipo, porque também já passou, todo mundo deu a volta por cima, que bom. Mas eu acho que se eu conseguir pensar assim, um episódio muito engraçado, eu acho que foi o episódio da Lina, porque eu acho que vocês já são amigas há 30 milhões de anos e, e tem muita história e ela é muito engraçada. Foi um episódio muito engraçado. E os episódios que a gente fez com a Carol, né? E com a ai, Carol gente. Eu sempre lembro dela contando, dela chegando na Holanda com a mala de sonhos e se deparando com uma peça sendo expulsa de casa. E aí eu lembro de você falando. as malas de sonhos, pecado de inocência e ingenuidade. Ai, gente, muito engraçada. Ela é muito engraçada. Todos Pois os é, os episódios que a gente episódios fez com da ela. Carol. Nossa, ela é muito boa. É muito bom. E o da Bruna na Suécia, eu lembro muito da gente rindo bastante com ela. O da É. Débora na Ai, da Dinamarca. Débora. Da Tainá na Irlanda, porque ela é muito figura. É. Ela é Nossa, muito figura. Nossa, e o episódio dela foi muito legal, porque ela foi muito assim, tipo. Sei lá, às vezes a gente se preocupa muito, né? Quando a gente opera, se eu for expulsa, se acontecer isso, se acontecer aquilo. E ela não, não, eu escolho. Eu escolho. Se não tá bom, eu vou pra outra. isso mesmo. Ai, que ótimo, né? E o Vitor contando os BOs dele também, porque contando sobre a Suécia na pandemia, porque o jeito que ele contava as coisas era muito engraçado. Ele é muito engraçado, gente. A gente se diverte, né? Vamos ser sinceras. A gente se Muito. diverte. É muito legal gravar. Mas a gente, além de vários episódios engraçados, também tinha tanta gente, sabe, fofa. Não é? Quem que Gente, você todo acha que mundo. É, todo mundo muito fofo. Quem que você acha que fica em primeiro lugar da categoria fofice?
Ai, isso é muito Sim, sim. difícil. Não tem Você jeito, lembra, né? né? Todo episódio a gente acabava e ficava, ai, que pessoa mais Ai, que... fofa, Não quero é? abraçar. É verdade, gente. A gente acabava de gravar e a Liv e eu, a gente conversava. Ai, que fofa. Ai, nossa, gente, vamos trazer ela pra cá. É, ainda mais quando era alguém que tava, tipo, passando um momento que não tava É, muito bom, a gente ficava, ai, eu quero, gente, quero abrigar na minha casa. Eu queria poder juntar todo mundo, sabe? Ter um casarão, acolher todo mundo que tava passando perrengue, jogar dinheiro pra todo mundo, assim, tipo, a lá Silvio Santos, a sabe? lá, Silvio Santos, quem quer Oi! dinheiro? Mas, O sonho infelizmente, da a au minha pair, conta né? bancária não é que nem a dele. Não vai ser hoje, gente. A gente tá aqui pro suporte emocional, tá? Ah, né? Mas a Jordana também foi muito fofa. Foi, Então, foi. todo mundo, gente. Ai, a Ana que saiu do programa, muito fofinha. Eu adoro acompanhar ela no Insta. Ela é muito fofinha, gente. Ana Caroline com K e no final, Ana Caroline M, o Insta dela. Ela é muito fofinha. A Jennifer da Bélgica, super fofa. A Stefania na Alemanha. A Ania que tá na Ania, Holanda agora. Gente, a é, gente acompanha todo mundo, porque a gente quer ver todo mundo feliz, a gente quer ver todo mundo bem. é verdade. Muito verdade. Sei lá, eu senti uma leveza nas pessoas, sabe? Todo mundo muito gente boa, com vontade de ajudar, com o coração aberto. Eu fico até emocionada, porque eu sou dessas, né? É um sentimento de comunidade, né? É, Não é? Eu acho que é um é, sentimento de comunidade. Tipo assim, são essas pessoas que têm um sonho em comum, que conheceram o programa de Au Pair, foi que é ajudar quem não foi ainda. é. Isso sempre foi assim, né? Lembra desde a nossa Sempre, época. Eu sei que às sempre. vezes a gente se irritava um pouco, né? Com umas perguntas. Como eu faço para ser Au Pair? Sabe, sabe o que que eu lembrei agora? A Fê, que é quando a gente foi para a Alemanha, que a gente chega naquela comunidade eu passo na Alemanha, e Aham. às vezes, gente, às vezes eu era meio passiva-agressiva. Não era minha intenção. Mas Não, aí eu lembro que aí eu conheci, depois eu fui conhecer pessoalmente a Fê. Era uma fofa de São Paulo que morava em Karlsruhe. E acho que a gente já tinha meio que discutido assim levemente, né, na comunidade. E aí depois que eu passei o fim de semana com ela, ela foi lá na comunidade e falou, gente, eu conheci a Lívia, ela é um amorzinho. Ela teve que ir lá não acredito ainda que contar a verdade. E não, não era pra me levar tanto a sério. no fundo ela é uma Ai, fofa. gente. Pecado, oh, Ai, gente. ai, Mas a fofa, ela gente era era Au muito Pair gente boa. na época, a gente tem um desconto, né? Do Au Pair É, tem pois é. desconto em tudo, tá, gente? A gente sempre É, dá desconto gente. para Au Pair. É, porque às vezes a gente, né, tá passando um momento ali de filha, tudo muito intenso, muito intenso. Não, mas aqui, a vida austriana é toda complicada, mas tem umas que já estão vivendo em 2050, né? Uhum. Quem que você acha que tá vivendo já em 2050? Eu já tenho duas na minha cabeça. Quem que você acha? Cara, tem algumas, mas uma que eu já falei no próprio episódio dela, até que eu queria ter conhecido uns 20 anos atrás, é a Carol da Holanda. Porque, É, gente, ela Carol, pensou em tudo. Ela tinha os tudo, objetivos dela de tudo. intercâmbio, ela sabia exatamente que ela ia aceitar ou não da família. Você É, lembra dela falando, até de quando ela baixou o aplicativo de relacionamento, que ela colocou, que ela ela falou que não queria diminuiu a viajar muito área, porque ela não queria conhecer gente que morasse lá na PQP. longe, quer gastar tempo em transporte Gente, público. ela é muito sagaz. Ela pensa em cada detalhe. Tipo, a idade das crianças, ela não queria, porque ela não queria trabalhar no final de semana, blá blá blá. Ela tinha tudo, assim, sabe, planejado, assim, Tudo praticamente uma planilha certinho. na cabeça dela. Já perceberam que a gente é super fã da Carol, né? Oi, Carol. Sabe quem que eu acho também que vive 2500? A Manu, na França. Porque ela, tipo, ela escolhia as famílias dela de acordo com a estação. Então, assim, ela no inverno, ela ia com uma família que estava nas montanhas, que aí ela podia esquiar. Aí, no verão, ela escolheu uma família que estava na praia, porque por motivos óbvios, né? Ela escolhe as famílias dela, assim, os períodos dela de au pair por estação. Eu acho, assim, que ela para aproveitar, né, gente? Porque você tá no hemisfério norte, você tem inverno, tem o verão, então você tem que aproveitar as belezas de cada estação. E eu acho que a Ana é au pair viajante também, sabe? Porque ela trabalha para juntar dinheiro para viajar. Ela faz lá o planejamento dela para onde que ela quer viajar, quanto que ela vai precisar, e aí ela vai, quanto tempo ela precisa trabalhar para juntar aquele dinheiro. Aí ela viaja, quando acaba, o dinheiro acaba, ela volta, faz mais uns meses de au pair,
para viajar, porque o objetivo dela é viajar. Então, Gente, quando a gente gravou o episódio, acho que ela tinha ido a 95 ou 96 países. Agora eu acho que ela já tá no 98. ela tá no momento no Eu Sri não sei, Lanka, mas né? ela tá. Cara, ela acabou de passar no Paquistão. Ela Sim, postou uns vídeos assim, que lugar no lindo, Iraque. sabe? Nossa, muito legal, É, muito legal. muito legal. Quem quiser acompanhar ela no Instagram é Pela Galáxia. Cara, teve a Lorelai também, que procurou família na praia pra passar o verão. E Aí, tá ela tava vendo? falando, né, que tem As au muita pair que estão família em que 2050. é maravilhosa. Mas aqui, episódio favorito. Ai, não, Teve um assim que fez seu coração bater mais forte? a gente não pode falar, porque é como filho, a gente escolhe o favorito, não tem jeito. Mas os episódios com a Carol, né? O que analisou a família com a Carol foi um episódio que a gente. Foi um episódio relativamente longo, né? É, foi bem Mas você nem vê engraçado. o tempo passar, porque foi um episódio tão engraçado que a gente via aquelas famílias e a gente analisava as famílias, os prós e contras, a gente pegava, falava, essa daí eu aceitei, esse aí não. Foi um episódio muito bom de gravar. Ele, o das famílias, analisar as famílias. E você? É. É, um dos meus foi com a Carol também. Foi aquele sobre perguntas para as famílias. Porque, assim, a gente fez esse podcast para ajudar as pessoas, né? A gente É, queria dar dicas e tal, e contar tudo como é que faz, ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que a gente. E aquele foi um assim que eu pensei, cara, ficou bom mesmo. Eu acho que deu para dar muita dica boa. Tipo, eu acho que foi útil, é, sabe? Eu não sei se é é, porque eu quase não fiz pergunta para família nenhuma, então fico com isso na consciência, para as é. eu não cometerem o mesmo erro que eu. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É, realmente, é um episódio que dá para tirar um conteúdo dali para ajudar mesmo. Então, tem um episódio da Carol também, cantarem da Agência Experimento, que também é um episódio que você dá para você sentir a empatia dela por as au pairs e que ela realmente quer ajudar. Uhum. E você pensa em fazer au pair nos Estados Unidos, ou você nem sabe como começar, escuta o episódio com a Carol, porque ela é tudo tintim por tintim, assim. Desde o início, explicadinho o que que você tem que fazer, super detalhado, foi muito bom. Foi. A gente tem até que fazer um episódio 2 com ela, né? Porque a gente tem mais um monte de Um pergunta. monte, Foi muito legal porque a gente até já conversou sobre isso várias vezes, né? Assim, que acho que o bom do episódio dela é, tipo, ela parece ser super prestativa, ela quer ajudar mesmo, e ela já foi au pair, então ela sabe, ela entende mesmo. Gente, é, só uma au pair vai entender o que é ser uma au pair. é Não verdade. adianta. Ela sabe mesmo os altos e baixos, e ela não vende aquele sonho de conto de fadas, né? Ela fala a realidade pra galera não ficar com a É, expectativa lá em cima que tá indo pra Disney, né? Tá indo de férias. Ela fala, não, é um trabalho, sabe? Vão ter dias difíceis, mas aqui na sua vida no Brasil também vão ter. É normal, né? ela Achei não muito vende o legal. programa com aquele óculos cor-de-rosa, né? Ela vende a realidade como ela é pelo fato de ter sido au pair. É. Porque, como você já falou, só au pair sabe o que a gente passa, né, gente? Uhum. É uma experiência que é única entre nós. Au pairs is au pairs, tá? Então é que a gente vai carregar com a gente para sempre. A Duda na Islândia também achei ela super fofa. E sabe o que é legal? Que ela contou, sabe, da experiência dela na Islândia, que é um país que praticamente a gente nem lembra, né, que existe, para ser É, sincera. às E, vezes é. e é um país Hum. completamente, né, fora da nossa órbita, assim, que a gente tem informação. Então, foi um episódio muito legal para abrir, sabe, essa porta da Islândia. Gostei muito. E ela também é uma fofa também. Ela adora. Ai, gente, eu me identifiquei muito com ela. Que ela era super apaixonada pela geografia da Islândia, pelas montanhas, pela natureza. E eu também sou assim. Então, eu super me identifiquei com ela. Achei ela Vocês muito têm que se fofa. encontrar para ir fazer uma Se trilha. você ama natureza, assim, lugares exóticos, ouve o episódio da Duda. Ela é ótima. É. Ah, e sabe um episódio que eu achei muito interessante? O da Daiane, que ela foi au pair nos Estados Unidos e até ganhou au pair do ano. Ela falou muita É, coisa boa. Ela falou super bem, né? E ela parece que ela teve uma super é. experiência, não teve problema com a família, mas não significa que ela não teve dias ruins, que ela não teve dias de Gente, saco todo mundo cheio, porque tem. isso é normal, né, da vida. E ela falou bastante também sobre o que ela fazia no tempo livre, como ela aproveitava, como ela fazia o intercâmbio funcionar para ela, que foi uma coisa que a Ania Fofa também falou, que ela até não estava super feliz assim de estar onde ela estava na última família, mas ela estava usando o tempo livre dela para fazer o que ela queria, para se É, organizar, para aprender outras coisas. E outra coisa
que eu achei muito legal que a Daiane fez, ela foi para uma família paquistanesa. Verdade. Então, ela teve, tipo, ainda esse bônus cultural, né? Ela viveu duas culturas super diferentes no mesmo intercâmbio. Que Ai, sorte, lembra que a né? família até comprou uma árvore de Natal para Foi, ela? Ah, porque não eles não é? celebram o Natal, Ah, mas eles não. queriam Que que ela Ai, celebrasse. gente, olha só, tem umas coisas, né? Ai, Nossa, a família dela parece ser é, demais mesmo, até né? compraram uma árvore de Natal, muito fofa, é verdade. Me diz uma coisa, de todos esses episódios, qual foi a melhor coisa que você aprendeu com o pessoal que veio conversar com a gente? Nossa, gente. Não, com certeza é de como a gente é resiliente. Porque todo mundo passa por graus de perrengue. Tem uns que, Hum, coitado, o Vitor vem com grau 10 do perrengue. Sabe? A Daiane vem com uma família que compra uma árvore de Natal para ela ter experiência. Mas ela também teve o momento. Todo mundo tem, gente. Bate aquela bad porque é no meio normal, do né? É a ano de vida. Alpé. Saudade, é. Mas, sabe, o como a gente dá uma volta por cima, porque você tá longe da sua família, você tá longe do seu país, e sabe, como todo mundo consegue lidar com isso e continua. É resiliência. E mesmo que se não continuar como um programa de Alpé, eu digo continuar a vida. Igual, por exemplo, ela não voltou para casa, um dia atrás do outro, se virando É. sozinha. É. Eu acho que é o que é uma das coisas que a gente mais aprende como au pair, né? A se virar. Se virar sozinha. De Isso, várias isso formas. é, De várias formas. realmente. E Com você? certeza. Eu vou falar duas coisas, várias pessoas, mas é tudo parecido, quase igual. Eu vou citar o que você falou da Manu sobre escolher as famílias pelas estações. A Lorena que também fez isso pro verão. E a Ana, au pair viajante, que foi ser au pair na Islândia para poder viajar por lá, porque realmente, Lá, gente, é um país é, muito caro para visitar. E como au pair, cara, foi uma coisa muito inteligente que ela fez. foi mesmo. E a segunda foi com a Débora, porque ela foi au pair e depois foi host mom. Então foi muito legal ouvir o lado dela como host mom. Foi muito interessante, porque para mim foi isso, o que elas têm todo em comum foi um ponto de vista diferente. Às vezes eu coloco uma ideia na cabeça e eu esqueço que existem outras, sabe? Eu esqueço de analisar outros pontos de vista. Eu fico tão assim, focada em uma coisa e eu É, esqueço, sabe? Então, assim, por exemplo, isso de procurar uma família só para passar 3 meses, eu não lembro disso ter passado pela minha cabeça. De repente passou, mas eu não lembro. E eu sei que eu tenho esse problema mesmo, de às vezes eu esqueço de olhar outros pontos de vista. Ou imagina, se você passar 3 meses em cada lugar, em um ano você mora em 4 países. Assim, eu sei que não é fácil. A maioria das famílias é. querem pelo menos um ano, porque tem todo aquele relacionamento que você tem que construir com eles. Mas é um caso a se pensar isso de, tipo, por temporada. Tem família que precisa só pro verão, para as férias de verão, ou para as férias de inverno. Abrir a sua mente, né, para as outras possibilidades. É, E eu achei o negócio da Débora também interessante, porque mostrou a situação por uma outra perspectiva, pelo do outro foi. lado. Geralmente a gente está passando esse ano de au pair, a gente tem essa perspectiva de au pair, tomando na casa de uma outra família, ah, eles me irritam, blá, blá, blá. Mas, mas a família também tá com estranho dentro de casa, gente. Então Pois é difícil a é, gente se colocar no lugar do outro para tentar entender também a situação do outro. E é. conversar com a Débora foi bom, porque a gente conseguiu entender, né? Ver um pouquinho sobre a situação, como é que é a perspectiva é do lado da família. É, foi muito legal. E sabe o que eu gostei bastante também? E mais uma vez, acho que é por causa da minha experiência, ou falta de experiência, Falta foi que a dela. gente, foi o que a gente fez com a Lu, bem recentemente, sobre educação positiva. É, Porque muitas vezes, principalmente aqui na Europa, acontece, né, da au pair vir sem experiência sem e não nenhuma, sabe né? lidar com É? criança, pois é. E eu acho que ela deu umas dicas muito boas sobre disciplina positiva e uma forma assim mais leve de lidar com as crianças, menos caótica, né? Eu achei muito legal. A gente tá indo para cuidar da criança, né? É, foi um Não vamos episódio que esquecer. eu fiquei pensando muito na minha primeira experiência. Eu fiquei, gente, se eu soubesse essas coisas na minha primeira experiência, porque assim, muita coisa que ela falou, eu fui aprendendo conforme eu fui mudando de É. família, né? Mas demorou, né, gente? Podia ter facilitado a vida no começo. É muito bom, interessante ouvir o episódio dela, porque quando a gente está pensando em ir para o programa de au pair, a gente está pensando, ai, nas viagens que eu vou fazer, ai, que eu vou organizar minha vida, blá, 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 ai, vai ser muito minha aventura do ano. Mas tem um pequeno detalhe, você está indo para cuidar de crianças. Você vai ser um papel importante na vida dessa criança, por Uhum. que seja um ano. Então, é bom ouvir e se preparar um tiquinho que seja para o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que vai acontecer, né? Porque você vai estar cuidando de criança. É. Então, lembrar dessa, dessa parte
do analferiano. Ai, gente. Mas, cara, uma coisa que as nossas conversas me fizeram pensar muito foi nos nossos arrependimentos. Com certeza, todo mundo tem arrependimento. Me diz, você tem alguns arrependimentos dos seus dias de au pair? Gente, tem tempo. Nossa, pergunta, né? Gosto de dar uma Todo mundo lista, tem. ou escrever um livro só Não de faz lista, não, arrependimento. gente. Olha, mas dois que eu penso bastante foram. Bom, o primeiro, não ter parado muito para pensar, sabe? Tá sempre em movimento, sempre com É. pressa. Gente, eu tava sempre com pressa. E não era só no meu ano de au pair, não, era quando eu era mais nova. Tava sempre com pressa, mas eu não sabia nem Pra aonde eu onde, queria né? chegar. Onde que eu tava indo? É. Pra onde que eu tava indo, porque eu queria chegar tão rápido. E não ter utilizado aquele tempo todo livre, porque, né, gente, na Europa a gente tem muito Muito, é. para ponderar minhas opções, sabe? E o outro foi não ter conversado mais a fundo com certas pessoas, principalmente as minhas host families. Porque, sabe, a Não, gente pode aprender tanto com eles, sabe? A gente tem muita oportunidade de aprendizado é, com, sabe? verdade. A gente aprende com todo mundo que a gente conhece, porque todo mundo tem uma vida diferente, né? Conectar, assim, né? É, Como... porque eu passava muito tempo com a minha host family, principalmente a da Alemanha, sabe? A gente tinha um relacionamento bom, tinha uma conexão, só que eu acho que eu nunca fui muito a fundo, sabe, na história deles, descobri quem eles são, assim, de verdade, sabe? Eu acho que eu podia ter conversado muito mais com eles. Ah, é interessante, né? Realmente. É. Mas a gente, como que a gente tá com tanta pressa, como você disse, a gente não pensa nisso. Com pressa de sei lá o quê, gente, de ir pra É, night, sei lá, umas coisas assim que, tipo, não tá pensa ok, nisso. porque a gente é novinha e a É, gente tem outras prioridades, mas eu acho que podia ter encaixado isso também, sabe? Eu acho que, sei lá, quando eu era mais nova, eu pensava muito em mim, ficava olhando muito pro meu umbigo, né, ao mas isso é invés de. normal, né, na idade, no início da experiência. É. É, Eu me arrependo muito de não ter saído de casa. Vou te explicar. Não dizendo no final de semana e tal, porque eu sempre estava viajando no final de semana. Mas, assim, nos dias de semana, sabe aqueles dias de semana que você tá trabalhando? Eu trabalhava de manhã, e eu tinha uma pausa na hora do almoço, eu trabalhava umas 2 horas da tarde, assim, e no meio da semana. E eu me arrependo muito de não ter saído de casa, assim, de ter hum, conhecido o lugar onde que eu morava, ao redor do lugar onde que eu morava. Por exemplo, eu morava perto de uma floresta. Pergunto se eu já fui nessa floresta. Não. é, E era do lado tinha um castelinho que eram 5 minutos andando da minha casa. Eu fui lá uma vez. Sabe, eu me arrependo muito de não ter utilizado esse tempo. Suponhamos, eu tinha 3 horas, não me lembro agora, mas umas 3 horas off livre de tarde. Eu poderia ter ido fazer uma caminhada. Eu poderia ter procurado sei lá, uma natação, um vôlei, alguma coisa para fazer. Eu poderia ter andado e tomar sol nesse castelo, mas pergunta, não fiz. é. Sabe? Eu acho que a gente já falou alguma coisa sobre isso em algum episódio, você lembra? A gente comentou que É, acho que a gente não dava muito valor para as vilazinhas é, onde a gente morava, né? Porque a gente ficava só pensando nos lugares turísticos, nas cidades isso, grandes e tal. A gente achava isso. que as nossas vilazinhas não tinham valor, não Não tinham tinha nada. valor. Sabe, eu É. queria ter ido, por exemplo, andado, porque eu morava no topo da montanha, você andava assim, tinha uma vilazinha, poderia ter ido lá tomar um café, subido, é lindinho Uhum. lá, sabe? Mas sabe, eu ia para lá só para pegar o trem para ir para o centro de Stuttgart, e, sabe, nem passeava por ali. Então, assim, eu acho que eu poderia ter feito isso. Já é uma coisa que eu faria diferente, né? É. Que me leva à próxima pergunta. Se você pudesse fazer tudo de Esse é novo, o que diferente. você faria diferente? Ah, não, tem outra coisa também, gente. Vou falar outra coisa também. Porque eu fui para essa família, a mãe era alemã, o pai é francês, as crianças tinham nascido nos Estados Unidos, elas eram americanas, então a língua oficial da casa era inglês. Tipo, eu morava na Alemanha. Então, assim, se o meu objetivo era aprender alemão, onde que eu fui parar nessa família? Meu alemão era zero no início, no primeiro ano Hum, de au pair. Então, se eu tivesse feito diferente, se o seu objetivo é aprender uma língua, a língua a fundo, eu iria numa família que é 100% falava essa língua e, de preferência, que não falasse inglês, sabe? Falasse um inglês muito básico, porque aí te forçaria a aprender a língua, porque você sabe, né? Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Então, ali, naquele momento que não tem ninguém para te traduzir, não tem jeito que você vai aprender a língua. Então, eu é acho isso que isso que eu faria mesmo. diferente. E você?
Cara, de cara, assim, tem várias coisas, né? Já falei Ah, não, isso vários daí assim, ó. arrependimentos, faria aquilo tudo diferente. Mas, quer dizer, depende, né? Se eu pudesse voltar com o conhecimento que eu tenho hoje, eu Ah, poderia fazer não. aquilo tudo diferente. Mas uma coisa assim, de cara, eu não gastaria dinheiro como se não houvesse amanhã. É, Porque, gente, eu era isso mesmo. Eu gastava assim, eu recebia um dia, no dia seguinte eu já tinha ido. já Sabe? foi. Eu não, nossa. E isso também, eu sairia para explorar mais a vizinhança. Eu também tinha, cara, eu morava numa região que chamava Bergstraße, Rua das Montanhas. É, olha aí. Olha isso. Pergunta se ela for nas montanhas. Depois que eu já tinha ido embora, quando eu voltei para visitar a família umas vezes, aí eu fui fazer as trilhas. Mas, gente, era do lado de casa e eu tinha todo o tempo do mundo, porque eu não trabalhava quase nada. Eu não fazia quase nada. Tá vendo? É, não é Dei uma muito coisa. mole. Eu espero que as pessoas ao ouvir isso pensem nisso. Explore o lugarzinho onde que você mora, porque vai É, guardar na memória isso, é. é. A gente não valorizava isso na época, né? Outra coisa que me veio à cabeça, eu acho que, sei lá, ainda mais por todo mundo que a gente conversa e tal, eu acho que hoje em dia tem muito mais informação, acho que as au-pairs estão muito mais ligadas nessas coisas, sabe? Acho que elas não estão dando tão muito mole que a gente A dava. gente deu. Mas a gente está falando aqui caso tenha alguém que não esteja pensando nessas coisas, entendeu? A gente não É, tá falando, au pair não sabe como é que é, não sabe nada. é. A gente tem que falar, não é assim Não, não, tá, gente? É caso alguém não tenha pensado nisso. A gente tá aqui falando. informação nunca é demais. Tipo, a gente gostaria que alguém tivesse falado isso pra gente, tivesse chacoalhado a Gostaria gente, falado, mesmo. gente, olha só, você pode fazer isso tudo aqui, você tá em casa, no computador. É. Uhum. Isso. E ainda na categoria, se você pudesse fazer tudo de novo, aonde você seria au pair? Ou você escolheria a Alemanha de novo? Eu seria au pair na Alemanha de novo, porque eu gosto muito da Alemanha. Eu sou apaixonada por aquele país, sim. Tanto que tirei minha cidadania alemã depois de tanto tempo. Mas, se, por exemplo, eu fosse fazer carreira operiana, eu fosse au pair na Alemanha, eu seria na Escandinávia. Tá muito tipo Noruega, Dinamarca, Suécia. Eu sou muito encantada com o estilo de vida da É. Escandinávia. É, é lindo. Seria lá. E você? E é bom que são lugares caros também, né? Tipo a Islândia. Então é bom que se você morar lá Aí, tá como au vendo? pair, Ah, é, não tem conta para pagar, você pode explorar um pouquinho mais. exatamente. Eu acho que eu começaria na Finlândia, porque na Finlândia, gente, você não pode ser au pair se você já foi au pair antes. Então acho que eu começaria lá, só Ah, tá pra, vendo aí, ó? sabe? Ó, já a Live em 2050 agora. Depois eu ia para os Estados Unidos por 2 anos para juntar dinheiro. E Lá, tá depois eu vendo? acho que eu pularia de país em país se a vida me deixasse. Porque o negócio é esse, né? Às vezes a vida acontece. Tipo, a vida aconteceu e me prendeu aqui na Inglaterra, Tá vendo? Ah, o tudo que ela aprendeu nesses episódios aí, ó, colocando prática no e si dela. né? Escutando todas as experiências. Eu acho que a gente só não entrevistou o au pair na Finlândia. De resto, acho que a gente entrevistou o au pair em todos os lugares que são possíveis. Ah, não, mentira. Finlândia e Liechtenstein, porque a gente não achou ninguém em Liechtenstein. Se alguém for au pair em Liechtenstein ou conhece alguém, manda pra gente. Sabia? Né? Ia ser muito legal, quero muito saber. Mas, escutando todas essas experiências que a gente escutou de todo mundo que veio aqui falar com a gente, tem algum país assim que você recomendaria ser au pair? Tem, tipo, a Áustria, né? A Áustria paga legal, né? Paga bem, é central, trabalha menos. Você tem acesso, né? Você tá bem ali no centro para viajar. Acho É, que é uma tá boa. pertinho de muito país, né? Caiu da Muito- cama, tá em outro país. É, isso daí. Mais ou menos parecido à Bélgica, né? A Bélgica também tá perto de vários países, também paga É. bem. Se você quiser o francês, vai para a Bélgica, o alemão, É, vai para de Áustria. repente a França também, porque parece mais fácil ficar depois, se você quiser ficar na Europa. A É, Alemanha. Lá paga mal, né? Paga paga muito mal. mal. E você ainda tem que fazer aquela prova cara, né? Né? Mas para tirar o visto. Mas tem muita família, provavelmente por causa disso, né? Porque paga mal, então tem mais família que pode. E como a gente falou antes, a Islândia, né? Porque é um país caro, então é uma boa para Vai para você o poder seu pé. conhecer já. É. Mas assim, você acha um ponto, tipo, a gente ouviu tanta experiência de tanta gente em tanto lugar. Você acha algum ponto em comum entre todas essas, sabe? Porque eu acho que todo mundo tem esse momento dessa realidade, quando a realidade bate a sua porta. Depois, porque quando você começa seu programa de au pair, tem aquele momento, ai meu Deus, eu estou É tudo aqui. novidade, né? A novidade, né? Parece que você tá.
férias prolongadas. Aí passa um tempinho, você bate na realidade, mas depois chegam uns 6 meses, 7, você já tá cansada de dividir a casa, aí já começam os probleminhas, as picuinhas com a família, as Uhum. crianças. Eu acho que, na minha opinião, esse daí é o ponto em comum que toda au pair tem. Maior grau, menor grau, e todo mundo tem. E você? Ah, com E certeza. pior ainda se coincidir com o inverno. Ai, com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Acho que isso foi, assim, o comentário, assim, comum em todos os episódios. Todos os episódios, não é? É. É, chegava lá nos 7, 8, 9 meses, todo mundo de saco cheio. Mas aí, gente, fica pensando também que a família também pode estar de saco cheio. Porque É. por mais maravilhosas que nós todas somos, sabe? A gente não é perfeita. Não. Mas a gente tá aqui, olha, suporte emocional, a gente tá aqui, E viu? se bater, e se Se coincidir com o episódio do inverno, vai escutar aquele episódio nosso. Se coincidir a Bad com o inverno, a gente aconselha a escutar o episódio, que a gente fez um episódio só sobre isso, só sobre quando isso, bate a Bad do inverno, né? se chama 10 dicas do que fazer quando bate a bad. Isso, episódio 12. Se você tá passando É, por essa fase, gente, escuta ele. a gente tem umas diquinhas assim para ajudar. Mas é aquele negócio, né? Se for uma coisa mais intensa, se não tiver legal mesmo, aí você procura ajuda, uma É terapia, fácil hoje em dia procurar ajuda, um psicólogo tem sempre online uma terapia. mesmo. E é isso, gente. Como a gente prometeu, a gente vai contar o episódio que mais bombou em menor tempo. Foi o episódio da Joana, o episódio 27, que se chama Perrengues de Au Pair na Suíça. E eu não sei se ele voou porque a galera quer ouvir os BOs, ou porque a Suíça é aquele mistério, né? Que ninguém sabe como faz pro seu pé lá. E todo mundo tá querendo descobrir. É verdade. Eu acho que é um pouco dos dois, né? A Suíça é bem misteriosa, porque tem, as regras são diferentes a partir de cada cantão, que são os estados da Suíça. Sabe que até no nosso site a página da Suíça é uma das mais visitadas. Mas é isso, gente, por hoje é só. A gente volta mais pra frente. Muitíssimo obrigada mais uma vez para todo mundo que participou, todo mundo que escuta, todo mundo que compartilha, comenta, que responde lá nossas perguntinhas. Que se você não escuta no Spotify, lá sempre tem uma perguntinha para você responder. Para a gente está sendo um prazer, um super prazer fazer Ah, é. esse podcast. Sim, muito obrigada pelos nossos encontros, por manter todo mundo na linha, porque senão a gente vai devagando e mudando de assunto para sempre, para lá, Mas sei se lá fosse onde. verdade, se você já escutou algum episódio, gente, vocês já perceberam que é assim. Todo mundo começa devagar, gente, porque tem tanta história. E todo mundo quer falar, e todo mundo quer dividir as Tanto experiências, e a assunto. gente também. E tanto assunto, e assunto legal, e a gente começa a rir. E se não sou eu para colocar todo mundo de volta bem, vem, vamos voltar ao que a gente estava falando. O episódio, temos 3 horas de duração, né? Então sou eu, vocês já Com perceberam que eu sou certeza. chata. Ah, Mas e sabe outra coisa, aliás, que tem em comum os episódios, que muita gente comentou, e eu acho que a gente também comentou, a gente sentiu, é que parece uma sessão de terapia, né? Todo mundo conversando sobre seus traumas de au pair. Ai, mas aí, olha, quando a gente divide, né, o peso, fica mais fácil de lidar. É verdade. E quando a gente encontra alguém que passou por situações semelhantes, né? Parece que a gente não tá sozinha. É, A é gente não é a verdade, única lá no perrengue, é né? verdade. A gente adora gravar esses episódios, adoro conversar com essas pessoas, adoro mesmo, é muito bom. É. E não se esqueçam de seguir a gente lá no Insta para mais conteúdo, como eu faço para o seu au pair. De lá a gente não tá tirando férias, não. Só é um pouquinho devagar porque a gente trabalha, né? E a vida fica tomando nosso tempo, sabe? Nosso A trabalho vida, fica aqui, né? nosso trabalho inconveniente. As Mas, inconveniências. Mas e tem o verão também agora, que não é inconveniente, muito ah, com bem. certeza. Mas É, daqui a pouco a gente dá um gás lá. A gente tem uma lista de conteúdo que a gente quer botar no site, no Insta. Então segue lá, porque quando é. aparecer, o dia que aparecer, você vai estar lá, não vai perder. E o podcast também vai voltar depois do verão. Já uma galerinha legal para a gente entrevistar, vai aparecer por aqui. Se você quiser dividir sua história, Periana, manda um e-mail pra gente. Isso, se quiser participar, mandar sugestão de episódio, de convidado, mandar perguntas, qualquer coisa, mandar perguntas para Carol Catarina da Experimento, porque a gente quer fazer um episódio 2 com ela, respondendo perguntas sobre Verdade, o pé nos Estados sim. Unidos. É, Pode mandar um e-mail para como faço para ser gmail.com, pode mandar DM no Insta. O único problema é que às vezes vai para aquela outra pastinha
E aí, se Ah, você não olhar, a mensagem desaparece. Outro dia aconteceu isso. Tinha uma mensagem lá e eu deixei para depois. Quando eu voltei, não tava mais lá. Então, gente, se manda de você, novo. ó, se você mandou uma mensagem pra gente no Insta e a gente não respondeu, manda de novo, por favor. Eu acho que era alguém querendo participar, porque eu só vi assim o Ah, comecinho da mensagem. Era alguém ai, querendo participar. Então, manda de novo, manda gente. de novo. E é isso, valeu. Até a Valeu, próxima gente. temporada. Até a próxima. Bye, bye. Tchau.